Somos radicais, mas ser radical não é ser baderneiro e vagabundo. Ser radical é agarrar as coisas pela raiz, pelos seus fundamentos. Essa é uma das tantas frases inspiradoras escritas por Karl Marx, personagem que vamos conhecer um pouco melhor hoje. Eu me chamo Hélio, sou do setor de formação e vou fazer esse passeio pela vida e pela obra desse alemão nascido no dia 5 de maio de 1818. Quem foi Karl Marx? Provavelmente, em algum momento de nossas vidas, todos nós já nos deparamos com alguém se referindo a ele. Marx nasceu em uma pequena cidade na Prússia, que hoje é a Alemanha. Quando jovem, Marx estudou filosofia, mas também escreveu muitos artigos de jornais e textos sobre economia, história, sociologia, política, e inclusive fez alguns poemas. Em setembro de 1864, Marx foi um dos dirigentes mais importantes que ajudou a construir a primeira Associação Internacional de Trabalhadores. Mas mais importante do que saber que ele era um grande escritor, é saber que a maior preocupação de suas teorias foi o povo, em especial o povo mais pobre. Tudo o que Marx escreveu sempre teve em vista a melhoria da vida do povo pobre trabalhador. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre quais eram suas grandes preocupações. Para pensar as formas de livrar o povo da miséria que Marx enxergava quando olhava para os pobres que trabalhavam nas fábricas da Europa, ele percebeu que seria preciso entender como funcionava o capitalismo. Marx foi o mais radical dos críticos do capitalismo. Mas não foi só isso. Ele entendeu nos mínimos detalhes como o capitalismo funciona. As teorias de Marx sobre a sociedade capitalista, a economia capitalista e a política que se faz no capitalismo mostram que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. Certo, mas vocês poderiam se perguntar o que é a luta de classes. Para Marx, luta de classes é o conflito entre uma classe social que controla os meios de produção, que são os ricos, e a classe trabalhadora, que são os pobres. A luta de classes, portanto, é uma luta entre ricos e pobres. Os pobres que lutam por ter melhores condições de vida e os ricos que lutam para manter seus privilégios. Quando a gente ocupa um terreno que não cumpre função social, o que estamos fazendo é a luta de classes. Quando ocupamos as ruas da cidade para reivindicar melhores condições de vida, o que a gente está fazendo é a luta de classes. Quando vamos às subprefeituras cobrar que os políticos cumpram os acordos que fizeram conosco, o que a gente está fazendo é a luta de classes. Marx dizia que a luta de classe é um meio através do qual os pobres trabalhadores alcançarão o poder. E para que é importante alcançar o poder? Para exatamente acabar com a luta de classes e construir uma sociedade em que aqueles que trabalham, que sempre foram os mais pobres, possam usufruir da riqueza que produzem. Os frutos do trabalho devem ser de quem trabalha. O fim da sociedade dividida em classes significa para Marx o começo de uma vida em que o trabalhador não precisa se submeter aos caprichos do mais rico. Marx era tão preocupado com a divisão desigual da riqueza, não porque ele era um defensor da pobreza. Marx defendia os pobres, não a pobreza. A pobreza é resultado do roubo e da dominação que os ricos impõem aos pobres. Marx combatia a pobreza porque ele acreditava que com a luta dos trabalhadores organizados, seria possível tomar o poder dos ricos e partilhar tudo que os trabalhadores produzem e que os ricos acumulam. É preciso dividir a riqueza para que todos possamos trabalhar menos, viver mais e aproveitar a vida com a família e as pessoas que a gente gosta. É preciso ter fé na união dos trabalhadores de todo mundo, dizia Marx. Essa fé na luta dos trabalhadores que ele tinha é a mesma que tanto nos enche de motivação para enfrentar o dia a dia e para construir um mundo em que possamos desfrutar de toda a riqueza que ajudamos a produzir. Marx tinha fé no povo trabalhador. Nós, inspirados nele, temos fé na luta. A fé não costuma falhar. Fé eu vou, que a fé não costuma falhar.